Olha aqui, o mundo se volta, obviamente, para os olhos, para o Vaticano, para Roma, né? Como se diz, para o bispo de Roma, à espera de quem será o sucessor de Francisco. Alguém que tinha as suas preocupações humanistas, as suas preocupações sociais. Ele não foi, aqui a gente fala tudo, Francisco não foi um grande teólogo, ele não era um teórico, ele não era exatamente um pensador da teologia, como era o Ratzinger, seu antecessor. Né? Mas ele foi o Papa que buscou incluir na igreja os excluídos. Sem, ao mesmo tempo, romper com a tradição. As pessoas têm uma certa dificuldade compreensível de entender a igreja. E é curioso como o que mais se faz... Vale bem, faz mais ou menos, Arthur, faz mais ou menos uns 2000 anos que se canta a morte da Igreja Católica. E ela não morreu. Aliás, nenhuma instituição é tão antiga. E está aí, presente em todos os quadrantes da Terra. Exceção feita aos países em que é proibido o culto católico. Né? Em muitos lugares, mais amplamente, o culto cristão. Por que a igreja é tão importante? Por que 200 chefes de Estado vão ao velório de Francisco? Se a igreja é, como não cansam de dizer os colunistas, alguns, decadente. A troco de quê? Por quê? Por que fazer isso? Se não tem importância, por que fazê-lo? Talvez porque tem importância. Não é? Estima-se 2,4 bilhões os cristãos no mundo, 1,4 bilhão católicos. Ah, mas os muçulmanos são mais, 1,8, 1,9 bilhão. É verdade. Mas qual é a autoridade central do islamismo? Perto de 1 bilhão de cristãos não católicos, qual a autoridade central dessas igrejas? Eu não estou falando isso em sentido demeritório, para dizer, essas religiões não têm autoridade central, como elas são. Não, não é, a ideia não é essa. Eu só estou dizendo que a Igreja Católica é a maior instituição do mundo, com o maior número de adeptos no mundo, que tem um comando central, que tem uma voz, que é a voz do Papa, ainda que, obviamente, esse Papa não decida sozinho. A ideia da infalibilidade papal, ela permanece porquanto o Papa tem a última palavra nas questões relativas à Igreja, mas evidentemente não é a ideia de que o Papa tem a palavra revelada por Deus. Não é? É que ele decide, mas ele decide num conjunto de circunstâncias que compõem a cúpula da igreja também. E a cristandade católica, mundo afora, tão diversa. Né? Muito se fala da decadência da igreja no Brasil, a queda do número de católicos, percentualmente falando, em números e percentualmente falando, sim, é verdade, a ascensão dos evangélicos, mas, por exemplo, a igreja católica está em expansão na África, está em expansão na Ásia. Aliás, os bispos, os cardeais feitos pelo Papa Francisco vêm desses continentes, em boa parte, porque a igreja está em expansão ali. Né? E nem sempre ela é tão progressista, digamos, quanto os bispos europeus ou mesmo das Américas. Mas o fato é, a igreja existe na sua diversidade, e eu já destaquei aqui uma vez, pouca gente se dá conta de que, Arthur Valio Bene, a maior instituição educacional do mundo
se chama Igreja Católica. Sim. A maior instituição de saúde do mundo se chama Igreja Católica. A maior instituição de assistência social do mundo se chama Igreja Católica. Não é? E mais do que isso, o seu pastor número 1, o bispo de Roma, o sumo pontífice, o Papa, ele carrega esses valores da cristandade que se fundiram com os valores que nós dizemos, a falta de melhor expressão, os valores ocidentais e da democracia ocidental. A igreja em si não é uma democracia no seguinte sentido: não se faz uma eleição entre todos os católicos para escolher o Papa. A eleição é, digamos, indireta, né? As autoridades religiosas, os cardeais, são escolhidos pelo próprio Papa, não são os fiéis que votam. Então, nesse sentido, ela não é uma democracia, mas ela encarna os valores da civilização democrática. E isso não é novo. Esse processo não é novo. Não é? Sim, a igreja teve, e você precisa saber disso, e sabe disso, a igreja passou por... Houve momentos horríveis, a Inquisição foi um momento horrível, né? Perseguições muito graves, muito sérias, agressões muito sérias, no processo de colonização, inclusive. Embora ali também tenha havido um misto de agressão e, ao mesmo tempo, de proteção de algumas comunidades. Enfim, o mundo não é plano, nem a história da Igreja Católica é plana. Mas quando se pensa... Por que será que o cristianismo se expandiu? Por que o cristianismo se expandiu no Império Romano, embora, obviamente, o poder lhe fosse hostil? Por que o cristianismo, e quando se fala cristianismo aqui, nós estamos falando ainda daquilo que originou e é a Igreja Católica na sua continuidade, porque depois, no século XVI, há o cisma, né, protestante e suas derivações posteriores. Mas, Arthur, o voglio bene, o que é que está na raiz da expansão do cristianismo, nos seus primórdios? Será que é a violência da Inquisição, é a perseguição? Não, os perseguidos eram os cristãos. Efetivamente perseguidos. Cristo encarna a figura da perseguição e da redenção. Né? E nesse sentido, serve de metáfora e de convite a todo mundo que sofre, para que supere a dor e atinja um outro estado. O grande homem da Igreja Católica, aquele que plasmou aquilo que é a cristandade, chama-se Paulo, o apóstolo Paulo, que não foi contemporâneo de Jesus Cristo. Não é? Foi ele que estabeleceu as balizas, as bases do que veio a ser a igreja. Há um livro muito bom, de 2007. Eu fiz uma resenha enorme para a Veja, então. Momento cultural. O crescimento do cristianismo, um sociólogo reconsidera a história. Rodney Stark, um americano. Tem tradução hoje no Brasil pela editora Paulinas. Não é? E ele se pergunta, bom, mas por quê? Por que a igreja cresceu assim? A ideia convencional, meio boba, meio tonta, não é porque eles eram muito autoritários e se impunham pela violência. Não, insisto, eles eram os perseguidos. Eles tinham seus direitos violados, sua condição violada. Aí ele responde, tem uma primeira base, a primeira base paulina de Paulo, que originalmente era Saul, um perseguidor de cristãos.
é a caridade. A caridade como valor. Caridade que também se pode traduzir, a depender do contexto, por amor. Daí, sem amor, eu nada seria. Né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens. Sem amor, eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. Né? Um amor pelo outro. E a outra coisa, outro dado importante, parece muito circunstancial, mas foi fundamental, voglio bene, Arthur, as mulheres. As mulheres foram as que mais aderiram ao cristianismo. E nesse sentido eu me permito ler um trecho do livro. Né? Do livro não, olha só, eu confundi, nem vou ler bem. Vou ler um trecho da minha resenha, porque ela faz a síntese de muitas páginas ali. Depois de Jesus, é Paulo quem vem à luz como o homem mais importante do cristianismo, o verdadeiro fundador da teologia cristã. Com o édito do imperador Constantino, em 313, a seita minoritária, nascida entre judeus da Galileia, tornava-se uma religião do Império Romano. Cessava a perseguição ao cristianismo. E aquele foi um dos marcos de uma longa trajetória. Como se operou o milagre? O sociólogo americano Roderick Stark sustenta que uma das raízes da expansão cristã é a caridade, elevada por Paulo à condição de primeira virtude. E a outra são as mulheres. No livro, o professor lembra que por volta do ano 200, havia em Roma 131 homens para cada 100 mulheres. Lembrando que os homens morriam nas guerras. As mulheres não morriam quando atacadas, etc., mas elas não iam para a guerra. 131 homens para 100 mulheres e 140 para cada 100 homens na Itália. Para cada 100 mulheres, na Itália como um todo, Ásia Menor e África. E por que tão poucas mulheres? Qual era a prática? Com que prática o cristianismo o cristianismo combateu? Que prática o cristianismo combateu? O infanticídio de meninas, por que meninas? E de meninos com deficiências era moralmente aceitável e praticado em todas as classes. Cristo e o cristianismo santificaram o corpo e fizeram-no bendito, porque morada da alma, cuja imortalidade já havia sido declarada pelos gregos. Cristo inventou o ser humano intransitivo, que não depende de nenhuma condição ou qualidade de nascimento, de origem, de nada, para integrar a humanidade à irmandade universal. As mulheres, por razões até muito práticas, gostaram. Então, uma das causas de morte das mulheres era o aborto imposto, muitas vezes pelos maridos. Não é? A expansão do cristianismo, originalmente, é uma atitude de resistência à opressão. E não o contrário. E com isso eu não estou a negar, obviamente, que a igreja tenha praticado horrores ao longo dos tempos. Mas também há certas mistificações a respeito, e aqui nem se trata de querer polemizar, porque não há nem razão para a polêmica. Né? Porque muitas vezes eu vejo as guerras religiosas mataram muito mais do que quaisquer outras guerras. É mentira. Simples assim. E eu não estou elogiando as guerras religiosas. Mas isso é mentiroso. A Primeira Guerra Mundial não foi religiosa. A Segunda Guerra Mundial não foi religiosa. Se houver uma terceira, não será. São interesses de outra natureza, são interesses de outra ordem. Não é?
E a Igreja Católica soube, a despeito das lutas internas e da pressão de conservadores, e há correntes odiosas na Igreja Católica. Eu sou católico e admito, há correntes detestáveis na Igreja Católica, que deixam por último o amor a Cristo, o amor a Deus, a mensagem do Salvador, né? Para se fixar em padrões de comportamento que mais visam o poder terreno do que propriamente qualquer dimensão espiritual. Não é? Sim, existe isso. Agora, a verdade é que a Igreja Católica, ela conseguiu se encontrar com o mundo contemporâneo. Ela conseguiu se encontrar com o mundo moderno e ainda falta muita coisa. Porque é preciso que se discuta o celibato. Eu entendo, porque não é matéria dogmática. É uma escolha. Aliás, nós vamos ver um dos candidatos aí, pré-candidatos a Papa, penso mesmo que o tio Rei, que já escreveu um monte de texto sobre isso. Não há nenhuma razão teológica para um padre não poder casar, não poder ter família. Isso não é matéria de dogma. Há a questão com as mulheres, que precisa ser revista, é uma mera questão de interpretação, a ideia de que uma mulher não possa assumir funções sacerdotais. Tudo isso tem de ser revisto. Há a questão dos homossexuais, sim. O Francisco abraçou, mas ao mesmo tempo ele pertence, ele está dentro de uma hierarquia que considera isso inaceitável segundo ponto de vista que tem história, mas que tem de ser revista, da constituição das famílias, né? Porque o cristianismo se volta muito para a proteção da família contra o Estado, aliás. O cristianismo e o catolicismo, uma religião de resistência. E um Papa pode encarnar esses valores originais, esses valores que abraçam os pequenos, que prega a caridade de Paulo, ou pode virar as costas para tudo isso. O Francisco olhou de frente e abraçou. Então você encontra o Francisco falando em defesa dos imigrantes. Você encontra o Francisco falando em defesa do meio ambiente. Você encontra o Francisco falando em defesa da igualdade. Você encontra um Papa que estava voltado também para os pequenos. E não se engane, aquilo que o Valibene, Arthur, alguns dos nossos valores, que nós consideramos valores civilizatórios, são valores plasmados no mundo cristão, pelo mundo cristão. Ainda que se fundindo com valores que nós herdamos, por exemplo, lá dos gregos. Né? Sabe por que o Papa, a despeito da desimportância que muitos veem na Igreja Católica, haverá lá 200 chefes de Estado, e isso é notícia no mundo inteiro? Porque, no fim das contas, esses valores cristãos são os valores, em muitos aspectos, de todos nós. Eu ousaria dizer, e aqui vai ter muita gente que pode até ficar brava, mas são cristãos, inclusive, os que não são cristãos. Porque nem depende dele, não é uma questão de crença só. É uma questão de valores que nos circundam, nos quais estamos imersos. Não? E me permito, porque eu acho que está muito bem colocado, né, lembrar o que escrevi em 2007, que reproduzo hoje trecho num texto no UOL também. Se o cristianismo conferiu uma ética nova à cultura greco-romana, tomou dela emprestados alguns séculos de especulação filosófica, de sorte que se constituiu no tempo como a memória de dois humanismos, de duas visões totalizantes,
a helênica, a grega e a dos evangelhos. Querem ver? Apostamos nas virtudes do exame de consciência. Sim ou não, meninos? Não é verdade que nós consideramos correto o exame de consciência? Estamos ocupados em controlar nossos impulsos para ser reconhecidos como pessoas a serviço do bem e da verdade. Mesmo os que não são, querem ser e se fingem. Esforçamo-nos para demonstrar que preferimos ser colhidos pela injustiça a praticá-la. Aspiramos a valores espirituais acima dos materiais e apreciamos tal qualidade nos outros. Boa parte de nós acredita numa justiça divina que sucede à morte, e os que não chegam a tanto demonstram seguir um modelo perfeito, ao menos no mundo das ideias. Somos, de fato, não só cristãos, mas também herdeiros e voluntários da filosofia de Platão. E onde essas ideias não se transformaram em leis, em códigos leigos, o poder se impõe pelo terror, pela ditadura, pela violência institucionalizada, pela morte, e frequentemente assim se procede em nome de Deus. E aqui, meninos, eu acho a frase importante mesmo. Não há humanismo leigo que tenha sido tão poderoso na história humana como 3 palavras que salvam e que são pilares da visão cristã de mundo: consciência, arrependimento e perdão. E isso não quer dizer que a gente perca a disposição para a luta, não. Você pode ser muito duro, você pode ser muito firme, apostando na consciência, no arrependimento e no perdão. Não é? O Papa Francisco encarnou esse cristianismo de salvação. Né? Quando, durante a pandemia, ele faz uma oração, ele faz uma celebração para todo mundo e para ninguém, como poucos ele teve a noção, isso me arrepia de lembrar disso, né? Porque ali sim ele percebeu a grandeza do que estava em curso. E quando se fala para ninguém, em particular, se está falando para todo mundo. E ali ele valia quase como uma oração, uma imprecação a Deus. Naquilo que ele concebia, porque afinal de contas era um líder religioso, a dizer: não nos abandone. Né? Então, o corpo do Papa colocado no caixão, que agora ganha o mundo, né? Traz ali a imagem desse pastor da integração dos homens. Porque essa é a mensagem fundamental do cristianismo. Quando se diz que Paulo é o apóstolo dos gentios, os gentios, a palavra quer dizer qualquer homem, qualquer um. Não precisa ter pré-condição nenhuma, a não ser a conversão para fazer parte dessa irmandade. Então não existe o cristão que discrimina, o cristão que deseja um mal, o cristão que não se compadece com o sofrimento do outro. Que incentiva a violência, que cultiva os valores e a simbologia da morte.
cristão não é. Ponto final. Que fica essa mensagem. Eu até fiz uma alusão hoje, né? Teve o filme do 007, como que é? Tempo para Morrer, né? O Sem Tempo para Morrer, né? No Time to Die. O Daniel Craig não queria mais ser 007, 007 morreu, vai ter outro no lugar. E eu disse, Papa Francisco, mau tempo para morrer. Um mau tempo para morrer. Os dias são perigosos. O mundo está em desalinho. Alguém assumirá o trono de Pedro, alguém assumirá a função de Papa, e nós precisamos saber e torcer para que seja alguém que tenha, com essa grandeza e com esse tamanho que a Igreja Católica tem, que esteja movido pelo amor de salvação. Né? Que não volte as costas para o povo de Deus, que está precisando da palavra de conforto, mas está precisando também, como fez Cristo, que se apontem as iniquidades, né? E que se peça a correção das iniquidades. Que assim seja. Que tenha um sucessor à altura. E as coisas são o que são e nós temos de apontar. O Lula saudou Francisco. O Bolsonaro foi frio, ele não citou o nome do Papa. Não citou. Porque a sua base política nas redes sociais, eu diria, só não chamaram o Papa de demônio, chamaram também. Esse mau espírito que toma conta do mundo. Então, alguém que no hospital fica se fingindo de Cristo redivivo, para não entrar em choque com a sua base política, faz um texto que ou saiu do Grok ou do site GPT, né? Ele que não tem foto com o Papa, mas até aí. O que foi que ele falou? Vai lá. Vamos lá. 1.1. O mundo e os católicos. O mundo e os católicos, você tá aí, Arthur? Aqui, se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã, o Papa. Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações. Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza. O que é de errado? Simplesmente nada, né? Morreu o Papa aí, não está muito aí. Não há nenhuma menção ao perfil do Sumo Pontífice, até porque, contrário a tudo aquilo que a sua política, as suas escolhas significam, né? Me parece que nem mesmo citar o nome do Papa é desrespeitoso
E insisto, se vocês querem uma experiência de horror, de descida aos infernos, verifiquem o que seus seguidores estão dizendo na rede. Teve até uma vereadora, não vou nem dizer o nome dela, no Rio Grande do Sul, ela saudou, aplaudiu mesmo a morte do Papa. Mas quem sabe agora, e sugerindo que o Papa vá para o inferno. Ah, é uma pessoa? Não. A malta nas redes está aplaudindo a morte do Papa. O Lula fez uma homenagem digna ao Papa, né? Tem um vídeo aí do Lula, vamos colocar, vai lá. Francisco foi o Papa do acolhimento e por isso acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, no mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. Francisco foi o Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Condenou todas as guerras que têm como vítimas preferenciais a população civil, sobretudo mulheres e crianças. Minhas amigas e meus amigos, embora o dia de hoje seja de muita tristeza, vamos nos lembrar para sempre da alegria do Papa Francisco, do sorriso que iluminava a tudo e a todos. Olha, aproveitou para falar bem de Lula, para falar... Mas não aproveitei nada. Morreu o Papa, a figura mais importante do mundo, como eu demonstrei aqui. E um líder político importante, que é o Bolsonaro no Brasil, escreveu o que escreveu e o outro falou o que falou, escreveu o que escreveu, também escreveu um texto que me parece compatível com a importância do Francisco. O Bolsonaro não quer comprar briga com a sua clientela reacionária. E, de resto, eu tenho certeza de que ele realmente não tem nenhuma admiração, ou não tinha nenhuma admiração pelo Francisco. Eu trago aqui porque foi ele que escreveu, não fui eu que escrevi por ele. Ele não escreveu também. Que o texto, embora abjeto, está escrito de um modo que ele seria incapaz de fazer.